Olá gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no vídeo, tá? Terceiro vídeo falando sobre imperialismo econômico, tá? Então dessa vez a gente vai falar por que ocorreu, eu tenho uma justificativa para fazer o neocolonialismo, tá? Primeira delas é a questão do mito da superioridade europeia, tá? Por que esse mito? Se a gente for pegar na história, a gente for pegar na sociedade espartana, lá vai ter um fenômeno chamado de eugenia. E isso vai passando para as outras sociedades até chegar na própria Roma antiga, né, que eles eram superiores às outras nações, eles eram ditos mais inteligentes, tá? Também vem surgir algumas características novas aqui, tá? Primeira característica biológica, né, que o europeu é um padrão diferente das outras populações. Isso também serviu lá para o século XVI, quando ele tem um choque cultural com o indígena aqui da América, tá? Porque a questão também que vem novamente nesse processo é a fé religiosa, tá? Que eles queriam expandir novamente o cristianismo, tá? Que isso aconteceu também no século XVI, porque lá nesse período tinha ocorrido a reforma protestante um século antes, tá? No século XV. Então eu levo essa religião cristã agora novamente para a África em algumas áreas, como foi levada lá no século XV e XVI pelo período da escravidão, e agora também vou levar para a Ásia, tá? Desenvolvimento técnico-científico. O europeu fala assim, não, eu tenho superioridade no processo técnico-científico, agora eu vou levar para as outras regiões. E o fardo do homem branco, né? Olha só, porque o homem branco se sente superior às outras etnias, tá? Principalmente quando vem na África, que daqui a pouco a gente vai falar da dominação no continente africano, isso é interessante da gente observar. Então o colonialismo, o neocolonialismo, ele vai partir de uma justificativa, tá? Eu tenho um objetivo central, o porquê de fazer isso. Então, quando acontece o imperialismo na África, que ele vai acontecer diferentemente em várias áreas, eu parto da Conferência de Berlim, que ela dura um ano, que vai de 1884 até 1885, tá? Que eu vou repartir a África, tá? Principalmente em hegemonias em duas potências, que é a França e a Inglaterra, tá? Por que essas duas potências? Se a gente for botar na ponta do lápis, historicamente, a gente vai observar que essas duas nações, lá no século XVIII, no século antes, eles participaram das grandes revoluções burguesas. Na Europa, as duas principais revoluções burguesas, Revolução Francesa, e na Inglaterra, a Revolução Industrial, tá? Tanto é que até então essas duas nações, elas são poderosas militarmente. Uma no aspecto naval, que é a Inglaterra, e a outra no aspecto terrestre, que é a França, tá? Ou seja, já tem uma nação fundamentada. Como eles já têm ilhas, já têm áreas territoriais na América, agora eles precisam expandir isso para o continente africano. Só que vai ter um pequeno problema aí, que duas nações, elas já entram nesse processo tardio, tá? Que são a Alemanha e a Itália, que lá na segunda metade do século XIX, eles começam a organizar o processo de independência ou de formação dos seus países, tá? Então eles entram tarde. Só vocês observarem esse mapa aqui do lado de vocês, vocês vão ver todas as características de como é desenvolvido o continente africano, tá? Ah, pessoal, eu vou deixar aqui em cima, vocês podem estar observando depois os cards dos vídeos anteriores, tá? Então, pessoal, olha como era desenvolvida a África aqui entre as nações. Mas olha só, esse ponto que eu estou pegando aqui, que é o Congo da Bélgica, é importante porque é aqui que vai surgir o confronto pela Conferência de Berlim, tá? Porque, olha só, a Bélgica descobre nessa região do Vale do Congo uma grande área rica em diamantes e minério de ferro e também em petróleo, ou seja, eles partem para lá rapidamente. Então isso faz com que as outras potências também se atentem e vão atrás também desse processo. Tanto é que o continente africano, ele foi repartido por todos os países da Europa, sendo que França e Itália, Alemanha e Itália ficam com a menor parte dentro desse processo, tá? Então a gente fala um pouco do imperialismo na Ásia, tá?
O imperialismo na Ásia ele vai se intensificar muito, principalmente em 1848, tá? Com a intensificação da Inglaterra, da administração indireta ou direta, tá? Porque olha só que interessante, a Inglaterra ela começa a ir nessas áreas, principalmente por causa da erva mate, tá? O que é a erva mate? É um produto utilizado para a produção do chá das 5, tá? Aquele famoso chá lá da Inglaterra. Então, eles começam a mudar o foco, começam a ir buscar matérias-primas nesse continente, tá? Desequilíbrio da economia indiana, que é o primeiro ponto. Olha só que interessante. Quando a gente fala da Índia, a gente fala desse momento mesmo onde eles dominam todinho o território, tá? Lembrando que a Índia é uma religião hindu, tá? Tanto é que surge a guerra dos cipaios, tá? Que é a Índia versus a Inglaterra. Vitória da Inglaterra e dura repressão sobre os manifestantes. Até porque o senhor Mahatma Gandhi, ele não queria pegar nas armas, tá? Ele não queria intensificar esse processo de armamentismo, tá? Só que depois, com o tempo, a Inglaterra vai sair da Índia, porém ele consegue industrializar. Detalhe importante, a sociedade indiana ela é dividida por uma sociedade de castas, tá? É tipo aquela sociedade piramidal que vocês já viram em Esparta, em Roma, em Atenas e na Idade Média. No topo estão os brahmanes, tá? Que são as pessoas mais ricas, mais bem nascidas, e embaixo da pirâmide estão os dalites, os limpadores de esgoto, tá? Então, gente, eu queria encerrar essa série aqui com vocês. Gostaria que vocês deixassem o like, comentassem, compartilhassem esse vídeo, tá? Meu canal tá aqui sempre disponível, pode deixar suas perguntas aqui e sugestões para o próximo vídeo. Não se esqueçam de verificar se vocês estão inscritos no canal, tá bom? Gente, um abraço e até a próxima. Muito obrigado.